25 de maio de 1978, Chicago. No estacionamento da Universidade de Illinois, alguém encontra um pacote em cima do capô de um carro. Está embrulhado em papel pardo, lacrado com fita. Na etiqueta não há destinatário, mas há remetente. Seu nome é Berkeley Christie Jr., professor da Universidade Northwest. Seguindo a lógica, o pacote é devolvido para o professor em sua sala no campus. Quando Christie o recebe, ele não sabe do que se trata. Ele não estava esperando nenhuma devolução. Na verdade, não tinha enviado nada para ninguém. Sem saber do que se tratava, ele decide levar o pacote ao escritório de segurança do campus para a averiguação. Lá, o oficial de segurança Terry Marker recebe o embrulho e decide abrir para inspecionar o conteúdo. Ao rasgar o embrulho e levantar a tampa, o pacote explode. A sala se enche de fumaça, fragmentos de metal e lascas de madeira voam pelo ar. Marker cai para trás, com cortes no rosto e queimaduras nas mãos, mas sobrevive, confuso sobre o que acabou de acontecer. Naquele instante, ninguém imaginava que este era apenas o primeiro ato de uma série de ataques que duraria 17 anos. Uma das mais longas e caras caçadas da história dos Estados Unidos, contra um dos assassinos mais inteligentes que o país já conheceu. Por quase 2 décadas, um homem anônimo espalhou medo pelos Estados Unidos, atacando por meio de pacotes por correspondência sem nunca deixar rastros. Ninguém sabia quando ele atacaria. Encomendas comuns começaram a ser vistas como ameaça. Trabalhadores inspecionavam suas mesas antes de se sentar. Secretárias hesitavam antes de abrir a correspondência da manhã. Os alvos não seguiam padrão. Universidades, companhias aéreas, escritórios, casas particulares, um professor de engenharia num dia, um executivo de publicidade no outro, depois um avião cheio de passageiros. 4 presidentes passaram pela Casa Branca enquanto o homem que ficou conhecido como Unabomber continuava solto. A cada explosão, a ideia de que ele poderia atingir qualquer pessoa em qualquer lugar ganhava força. Em 1958, a Universidade de Harvard ganhou um novo aluno, de apenas 16 anos. Ele não participava das conversas no corredor. No refeitório, sentava-se sozinho, comia rápido e voltava para o quarto. Em seu dormitório, havia livros empilhados, anotações precisas e sanduíches sem comer que deixavam o lugar com um cheiro horrível. Às vezes em que saía, ia direto para a biblioteca do campus, sem trocar palavras com ninguém. Os colegas lembravam dele como alguém distante, mas não tímido, como se vivesse em outro lugar, mesmo estando ali. Para alguns, era o garoto prodígio que entrou cedo demais. Para outros, simplesmente o esquisito do dormitório. Seu nome era Theodore John Kaczynski. Ele nasceu em 22 de maio de 1942, em Chicago, filho de uma família de origem polonesa e classe trabalhadora. Relatos da época descrevem uma infância inicialmente normal. Em 1952, a família mudou-se para Evergreen Park, em Illinois. Aos 9 anos de idade, Ted foi levado para a Universidade de Michigan, em um programa ligado ao seu distrito escolar, para uma bateria de testes de QI e avaliação cognitiva. Os testes incluíam raciocínio lógico, matemática, linguagem e memória. O resultado foi impressionante. Ted marcou cerca de 167 pontos de QI, um índice muito acima da média. Com base nisso, ele foi avançado 2 séries escolares, algo que mais tarde ele mesmo diria ter afetado sua adaptação social. Ele passou a não se encaixar, tornando-se alvo de bullying e ficando mais isolado, apesar de continuar ótimo aluno. Com muito avanço acadêmico e pouca vida social, Ted se destacou em matemática e ciências, mas quase não socializava. Participou de clubes e chegou a tocar trombone na banda marcial. Academicamente, seguiu acelerado, foi colocado em turmas avançadas e concluiu o ensino médio aos 15 anos. Colegas o lembram como o cérebro que andava, brilhante e reservado. No último ano, foi finalista do Bolsa de Mérito Nacional e encorajado a candidatar-se a Harvard. Aceito com bolsa, entrou em 1958, aos 16 anos. Academicamente pronto, mas, segundo ex-colegas, emocionalmente imaturo para a vida universitária tão cedo. Em 1959, Ted foi convidado por Henry Murray para um estudo diferente. Murray era um psicólogo de Harvard, diretor da clínica de psicologia da universidade, coautor do teste TAT, um clássico da avaliação de personalidade e ex-consultor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, onde ajudou a criar entrevistas de alto estresse para selecionar agentes secretos. Depois levou essa experiência para a universidade. Henry acreditava que a personalidade de uma pessoa só aparece inteira quando está sob pressão. O objetivo do estudo era simples de dizer e duro de viver. Observar como jovens muito talentosos reagiam quando suas crenças eram atacadas sob pressão.
Queriam medir resistência psicológica, defesas do ego, estabilidade emocional e se alguém mudava o discurso ao ser confrontado. Para a época, era pesquisa de laboratório sobre estresse. Hoje, o protocolo é eticamente contestado pelo tom humilhante e pela falta de clareza do que os alunos enfrentariam. O procedimento começava com um ensaio pessoal. Ted escreveu quem era ele, no que acreditava e quais eram seus valores. Em outra sessão, o aluno entrava numa sala com luz forte e câmera ligada. Um entrevistador treinado lia o texto e passava a confrontar as ideias de propósito em tom agressivo com críticas duras e comentários pessoais. Tudo era cronometrado e registrado. Tempo de resposta, postura, hesitações. As ações se repetiam por meses, em alguns casos, anos. Para a época, era pesquisa de laboratório sobre estresse. Hoje é vista como eticamente problemática. Ted participou por cerca de 3 anos, do outono de 1959 até a primavera de 1962, acumulando centenas de horas de sessão. Não há prova de causa e efeito entre esse estudo e o que viria depois. Mas um fato ficou claro: o isolamento de Ted, que já era grande, piorou após o estudo. Aos 25 anos, Ted Kaczynski já ostentava um currículo impressionante. Recém-formado em Harvard e com um doutorado obtido em Michigan, ele foi convidado a integrar o corpo docente da Universidade da Califórnia em Berkeley, como professor de matemática. Sua chegada marcou um recorde. Ele era o professor mais jovem da prestigiada instituição. No entanto, sua presença em sala de aula era notavelmente distante. Falava pouco, evitava o contato visual com os alunos e, embora suas aulas fornecessem anotações matematicamente precisas, não havia espaço para qualquer tipo de vínculo pessoal ou conversas informais nos corredores. Essa desconexão culminou em 1969, quando Kaczynski, de forma abrupta e sem apresentar uma explicação clara, pediu demissão. Após deixar Berkeley, ele retornou para a casa dos pais por um período não especificado, marcando o início de seu afastamento do mundo acadêmico e social. A verdadeira transição de Ted ocorreu em 1971, quando ele se mudou para uma cabana remota que ele construiu com as próprias mãos perto de Lincoln, Montana, sem água encanada e sem eletricidade. Com apenas uma cama estreita, uma mesa, prateleiras improvisadas e no canto uma estufa para aquecer. Longe das salas de aula de Berkeley e da civilização, a cabana de Kaczynski tornou-se seu novo universo. Nesse refúgio, a rotina de subsistência era entremeada por uma intensa imersão intelectual. No silêncio da floresta e nas visitas à biblioteca mais próxima, Ted devorava livros sobre sociologia, filosofia e, de forma crescente, críticas incisivas à tecnologia. Não eram leituras passivas. Ele buscava avidamente as obras de pensadores que questionavam os alicerces da civilização industrial. Influências de filósofos e teóricos anti-industriais começaram a moldar sua percepção, fornecendo a ele um arcabouço intelectual para suas crescentes inquietações. Ele via a sociedade moderna como uma máquina opressora, que desumanizava o indivíduo, degradava o meio ambiente e roubava a autonomia humana. Foi nesse período de isolamento e estudo que a ideologia de Kaczynski se solidificou. A frustração com a vida acadêmica e o desengano com a sociedade se transformaram em uma profunda e radical oposição à sociedade tecnológica e industrial. Para ele, a única solução era um retorno a uma forma de vida mais primitiva, e qualquer ação que pudesse desestabilizar o sistema se justificava. A cabana em Montana não era apenas um lar isolado. Era o laboratório onde uma mente brilhante, porém perturbada, forjava uma filosofia que o levaria a declarar guerra ao mundo moderno. Durante a segunda metade dos anos 1970 e os anos 1980, Lincoln era essencialmente uma cidade madeireira, com o Serviço Florestal dos Estados Unidos desempenhando um papel na abertura e manutenção de estradas, além de vender lotes de madeira para empresas e serrarias. Foi nesse ambiente que, por volta de 1975, Kaczynski começou a fazer sabotagens locais. Ele direcionava seus ataques contra obras e equipamentos das empresas localizadas nas proximidades de sua cabana. Esses atos, inicialmente menores, foram registrados em seus próprios escritos. O cotidiano de Ted na cabana era uma mistura de vida rústica e planejamento obsessivo. Durante o dia, ele se dedicava a tarefas básicas de subsistência, realizava pequenos concertos, caçava, cortava lenha e cuidava de sua horta. Ao cair da tarde, ele entrava em sua cabana para abrir seus cadernos. Cada página era datada e dividida em 2 colunas, objetivo e resultado. As anotações de Kaczynski eram repletas de abreviações, símbolos e uma linguagem cifrada. Ele empregava um sistema de códigos que era legível apenas para ele. Isso permitia que ele mantivesse um registro detalhado de sua pesquisa, avaliando a eficácia de cada sabotagem
e refinando seus métodos sem explicitamente incriminar-se em cada palavra escrita. Seus cadernos eram, em essência, um laboratório de terror disfarçado em anotações pessoais. Ted começou com incômodos pequenos, causando danos pontuais em equipamentos e acessos, e observava o efeito de suas ações. Sua inteligência e metodologia se manifestavam em sua pesquisa. Na biblioteca da cidade, ele lia jornais, consultava mapas do serviço florestal, marcava rotas e horários de trabalho, e comparava as versões oficiais com o que ele próprio observava no campo. Para evitar ser detectado, Ted era extremamente cauteloso em evitar padrões. Ele misturava a origem das peças comuns que utilizava em suas sabotagens. Nunca comprava nada em lote e queimava qualquer material que não fosse utilizar, eliminando evidências. Cada ato de sabotagem era seguido por uma revisão minuciosa, onde ele analisava o que poderia ter o exposto e o que havia passado despercebido. Foi nesse processo de refinamento e obsessão que Ted começou a aplicar seu conhecimento matemático e científico para um propósito sinistro: a criação de bombas postais. O tempo trabalhou a seu favor. Invernos passaram, seus cadernos ficaram mais volumosos, e o processo de construção e envio de seus artefatos se tornou cada vez mais eficiente. Inicialmente, suas remessas eram direcionadas a universidades e companhias aéreas, simbolizando para ele as instituições que impulsionavam o avanço tecnológico e a desumanização. Com o tempo, a lista de alvos se expandiu para incluir empresas e executivos diretamente envolvidos com indústrias que ele via como destrutivas para a natureza e a liberdade individual. Ao longo de quase 2 décadas, os dispositivos de Kaczynski demonstraram uma impressionante evolução técnica. Ele não apenas aprimorava a letalidade de suas bombas, mas também sua complexidade, incorporando materiais variados e mecanismos de detonação engenhosos. Essa sofisticação refletia seu conhecimento científico e sua meticulosidade obsessiva. As bombas em si eram construídas com materiais de sucata. Investigadores notaram em bombas atribuídas a ele um aspecto de ferro velho, soldas feitas de forma desajeitada e o uso de madeira de baixa qualidade. Kaczynski tomava extremo cuidado para não deixar impressões digitais ou qualquer outro vestígio forense, chegando a rasgar as peles das baterias e usar adesivos feitos por ele mesmo. Em 1978, de uma mesa estreita em uma cabana sem eletricidade ou qualquer conforto moderno, o primeiro pacote contendo uma bomba saiu pela porta. O artefato foi deixado em um pacote embrulhado em papel pardo no campus da Universidade de Illinois, em Chicago. Para enganar as autoridades, ele anexou um endereço de retorno falso, que pertencia a um professor, Buckley Christ. A bomba explodiu quando o segurança da universidade, Terry Marker, tentou abrir a caixa. Apesar dos ferimentos, ele sobreviveu. Em cartas enviadas à imprensa e nas mensagens anexadas a alguns pacotes, Ted assinava como FC, abreviação de Freedom Club. Ao longo dos anos, essa sigla se tornaria uma das peças mais intrigantes da investigação. A escolha não era casual. Ted construiu a narrativa de que havia um grupo organizado por trás dos ataques, um coletivo disposto a usar a violência para impedir que a sociedade se tornasse totalmente dependente da tecnologia. Ao se apresentar como apenas uma parte desse clube, ele multiplicava as possibilidades nas mentes dos investigadores. Quantos eram, onde estavam e se haveria mais ataques acontecendo em paralelo. Para o FBI, nos primeiros anos, a hipótese de uma célula anti-industrial era plausível. A diversidade dos alvos sugeria que mais de uma pessoa poderia estar escolhendo e enviando as bombas. Essa falsa trilha desviou o foco de que, na realidade, tudo era obra de um único homem, isolado numa cabana em Montana. O Freedom Club também servia de reforço ideológico. Nas mensagens, o nome aparecia associado a uma luta declarada contra o avanço tecnológico e industrial, visto por ele como ameaça direta à liberdade humana e à preservação da natureza. Ao se colocar como parte de algo maior, Ted dava às suas ações uma fachada de movimento político, o que, na prática, aumentava o impacto psicológico e ampliava o medo. A campanha de bombas de Ted passou a ser um intricado duelo intelectual entre um gênio isolado e as maiores agências de aplicação da lei do país, que o apelidaram de Unabomber. No fim, a investigação revelaria que Freedom Club jamais existiu. Era uma cortina de fumaça que confundiu peritos, alimentou teorias e ajudou o Unabomber a se manter invisível. Em 9 de maio de 79, outra bomba atingiu novamente a Universidade Northwestern, ferindo um estudante de pós-graduação. Meses depois, em 15 de novembro de 79, Kaczynski enviou uma bomba destinada ao voo 444 da American Airlines, que seguia de Chicago para Washington. Ele a colocou no compartimento de carga do avião. A bomba detonou parcialmente,
mas não com a força total que ele pretendia para destruir a aeronave. Em vez disso, ela começou a soltar uma grande quantidade de fumaça dentro do compartimento de carga, resultando em uma explosão de sucção e perda de pressão. Essa fumaça densa se espalhou pela cabine de passageiros, forçando os pilotos a realizar um pouso de emergência. Embora não tenha havido vítimas fatais a bordo, 12 passageiros tiveram que ser tratados por inalação de fumaça. Investigações posteriores determinaram que a bomba era forte o suficiente para ter derrubado o avião e que apenas um temporizador defeituoso impediu a detonação completa. O presidente da United Airlines, Percy Wood, foi o próximo alvo em 10 de junho de 1980, recebendo uma bomba em sua casa em Illinois, que o feriu gravemente. Nos anos seguintes, Kaczynski continuou a avisar instituições acadêmicas, com bombas sendo encontradas e desativadas na Universidade de Utah em 8 de outubro de 1981 e ferindo uma secretária na Universidade Vanderbilt em 5 de maio de 1982. Ainda em 1982, em 2 de julho, uma bomba explodiu em um laboratório de engenharia elétrica na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ferindo um professor. Outro incidente em Berkeley, em 15 de maio de 85, feriu um estudante. A Boeing, um gigante da indústria aeroespacial, foi visada em 13 de junho de 1985, mas a bomba foi desativada antes de explodir. O dia 11 de dezembro de 1985 marcou uma sombria virada na campanha do Unabomber. Hugh Screw, dono de uma loja de computadores em Sacramento, Califórnia, morreu ao abrir um pacote bomba. Foi a primeira vítima fatal de Kaczynski. Em 20 de fevereiro de 1987, Gary Wright, outro proprietário de uma loja de computadores em Salt Lake City, Utah, foi gravemente ferido por uma bomba deixada em seu estacionamento. Após um hiato de alguns anos, Kaczynski ressurgiu com ataques mais letais e uma assinatura clara. Em 22 de junho de 93, o geneticista Charles Epstein foi gravemente ferido por uma bomba em sua casa na Califórnia. 2 dias depois, em 24 de junho de 93, David Galanter, um cientista da computação da Universidade de Yale, também foi gravemente ferido por um dispositivo similar. Ambas as bombas continham as enigmáticas letras FC, que mais tarde seriam associadas ao Freedom Club de Kaczynski. A campanha do Unabomber culminaria com mais 2 mortes. Em 10 de dezembro de 94, Thomas Moser, um executivo de publicidade, foi morto por uma bomba em sua casa em Nova Jersey. As bombas de Kaczynski eram majoritariamente enviadas pelo serviço postal, permitindo que ele atingisse alvos em todo o país a partir de sua cabana. Após o atentado contra o voo da American Airlines em 79, a investigação passou oficialmente para a jurisdição federal. O caso recebeu o codinome Unabom, abreviação de University and Airline Bomber, e a partir daí foi criada uma força-tarefa dedicada exclusivamente a identificar e capturar o responsável. Ela reunia agentes do FBI, do Serviço Postal e de outras agências. Durante anos, a única imagem disponível do suspeito foi o retrato falado elaborado em 87, após uma testemunha afirmar ter visto um homem de capuz e óculos escuros, deixando um pacote suspeito em Salt Lake City. Esse rosto impassível, oculto atrás das lentes escuras, se tornaria o ícone visual do caso, estampado em cartazes, noticiários e capas de revista. Mas, internamente, a força-tarefa enfrentava um impasse. Os perfis psicológicos produzidos pelos especialistas não coincidiam. Parte dos analistas acreditava que o Unabomber era um homem de 30 e poucos anos, com conhecimento prático em mecânica ou eletrônica, talvez ligado à aviação. Outros defendiam a hipótese de um indivíduo mais velho, com formação acadêmica avançada e motivação ideológica contra a tecnologia. Essas visões divergentes criavam ruído na priorização de pistas e suspeitos. O caso se tornou a investigação mais longa e uma das mais caras da história do FBI, custando mais de 50 milhões de dólares e mobilizando dezenas de agentes em tempo integral. Milhares de pistas foram analisadas, centenas de suspeitos investigados, mas o homem por trás do capuz seguia livre. Em 24 de abril de 95, ocorreu o último ataque fatal. Um pacote-bomba foi entregue ao escritório California Forest Association, em Sacramento. O destinatário era William Dennison, o ex-presidente da entidade, mas ele havia se aposentado recentemente. Quem abriu a correspondência foi o novo presidente, Gilbert Murray. Gilbert era um lobista influente na indústria madeireira da Califórnia.
Quando o pacote foi aberto, a explosão matou Murray instantaneamente. Não houve tempo para socorro. Era a terceira vítima fatal do Unabomber em quase 17 anos de ataque. A morte de um líder empresarial conhecido ampliou a pressão sobre o FBI e deu novo peso político à caçada. A indústria madeireira exigia respostas rápidas e a imprensa passou a acompanhar o caso com ainda mais atenção. Internamente, os investigadores reforçaram o foco em alvos ligados à tecnologia e ao setor industrial, justamente como Kaczynski queria, mantendo a narrativa do Freedom Club viva e desviando a atenção de sua cabana isolada em Montana. O ataque contra Gilbert Murray consolidou a imagem do Unabomber como alguém disposto a atingir figuras públicas para transmitir sua mensagem. A campanha de bombardeios de Ted Kaczynski durou de 78 a 95, em uma série de 16 ataques que resultaram em 3 mortes e 23 feridos. Em junho de 95, várias redações, entre elas o The New York Times e o The Washington Post, receberam cartas assinadas pelo Freedom Club. Nessas mensagens, o Unabomber se identificava como o autor da série de atentados e fazia uma proposta direta. Se seu manifesto de 35 mil palavras fosse publicado na íntegra, ele encerraria a campanha de bombas. O texto, intitulado Sociedade Industrial e seu Futuro, era um ataque feroz à tecnologia moderna. Argumentava que o avanço industrial e científico não libertava o homem, mas o transformava em refém de sistemas complexos, corroendo a autonomia individual e degradando o meio ambiente. Apenas uma ruptura radical poderia preservar a liberdade humana. A exigência gerou um dilema ético. Publicar significava dar voz a um terrorista. Recusar poderia custar mais vidas. Porém, havia a possibilidade de que a publicação do manifesto trouxesse mais pistas ao caso. Após semanas de debate interno, o diretor do FBI, Louis Frisch, e a procuradora-geral Jeanette Renaud aprovaram a publicação, na esperança de que alguém reconhecesse a escrita e ajudasse na identificação. Em 19 de setembro de 95, o Washington Post imprimiu o manifesto na íntegra, com o apoio do New York Times. O plano deu certo. David Kaczynski, irmão mais novo de Ted, leu o texto e percebeu semelhanças perturbadoras com cartas e ensaios que Ted havia escrito décadas antes. David compartilhou suas suspeitas com a esposa, que já desconfiava do cunhado. Anos antes, ela comentou com seu marido: "Deve ser seu irmão maluco que está fazendo isso", referindo-se aos ataques. Ao ouvir o marido, ela imediatamente o encorajou a procurar o FBI. Em pouco tempo, as autoridades tinham finalmente um nome para o homem que haviam caçado por quase 2 décadas. Essa virada mudaria o rumo da investigação e colocaria o fim da caçada mais longa da história do FBI ao alcance das mãos. Em abril de 96, a primavera ainda não tinha afastado o frio em Lincoln, Montana. Na rua de terra batida, onde ficava a cabana de Ted, quase ninguém passava. Para os moradores, era apenas mais um dia tranquilo no interior. Para o FBI, era o fim de 17 anos de espera. Durante meses, agentes disfarçados circularam pela região, observando a distância. Eles sabiam dos hábitos, dos horários e até das idas de Ted à cidade de bicicleta. A ordem era prender sem confronto armado. Em 3 de abril, quando a porta da cabana foi aberta pelos agentes, Ted Kaczynski estava lá, com barba longa e roupas gastas. Ele não resistiu. Foi algemado enquanto olhava imóvel para os agentes. Dentro da cabana, o espaço era apertado, iluminado apenas pela luz que entrava pelas frestas. O cheiro de madeira e óleo impregnava o ar. Prateleiras improvisadas abrigavam peças, ferramentas e componentes para bombas. Sobre uma mesa estreita estavam 2 bombas prontas para envio, já embaladas e seladas. A equipe encontrou mais de 40 mil páginas de diários manuscritos codificados. Neles, diagramas de dispositivos, registros detalhados de cada ataque, reflexões sobre a luta contra a sociedade tecnológica e comentários sobre as vítimas. Entre os documentos estava o original datilografado do manifesto, Sociedade Industrial e seu Futuro. Ele usava um sistema próprio de cifras e símbolos para registrar informações sensíveis, como detalhes técnicos das bombas, listas de alvos e reflexões mais comprometedoras. Porém, entre o material apreendido, os agentes também localizaram o manual para decifrar esse código, permitindo que o conteúdo fosse traduzido. Esse achado foi crucial. Sem ele, a interpretação integral das mais de 40 mil páginas teria sido muito mais difícil, demorada ou talvez impossível. No local não havia eletricidade, não havia água, mas naquele espaço simples havia tudo o que ele precisava para sustentar a campanha que manteve o FBI ocupado por quase 2 décadas. Para os agentes, era mais que o fim de uma investigação. Era o fechamento de um dos capítulos mais longos da história criminal dos Estados Unidos.
Para os moradores de Lincoln, era a revelação de que o vizinho silencioso escondia, atrás das paredes de madeira, o rosto mais procurado do país. A prisão de Ted Kaczynski atraiu atenção mundial, e o julgamento prometeu ser tão complexo quanto a investigação que o precedeu. Desde o início, seus advogados públicos estudavam a possibilidade de alegar insanidade como principal linha de defesa, um caminho que poderia evitar a pena de morte. Mas Ted recusou veementemente. Ele não aceitava ser visto como mentalmente incapaz. Queria que o mundo entendesse seus ataques como resultado de convicções racionais e não de doença. Em janeiro de 98, Ted decidiu fazer um acordo com a promotoria, declarar-se culpado de todas as acusações de transporte, uso e envio de pombas, bem como das 3 mortes, em troca da retirada do pedido de pena capital. No dia 22 de janeiro de 98, diante do Tribunal Federal, Kaczynski foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele foi enviado para a penitenciária de segurança máxima, ADX Florence, no Colorado, onde passaria o resto da vida isolado da sociedade que passou décadas tentando se distanciar. De um prodígio acadêmico aceito em Harvard aos 16 anos e doutor em matemática antes dos 25, a um ermitão em uma cabana remota, Ted Kaczynski viveu 2 extremos impossíveis de conciliar. De um lado, o jovem brilhante que poderia ter deixado um legado científico. Do outro, o homem que passou quase 2 décadas espalhando medo por todo o país. Afinal, Ted estava certo ou errado em suas teorias? Foi genialidade distorcida ou fanatismo puro? Talvez tenha sido uma mistura dos dois. A mente de um homem capaz de formular análises profundas sobre o mundo moderno, mas também disposta a transformar essa visão em uma campanha de medo e morte. O resultado não foi um debate construtivo, mas uma caçada que deixou um rastro de dor que nenhuma teoria pôde justificar.